pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre física nesse tema, a termologia. Termologia que vai abraçar uma grande área aí, que seja temperatura, estudar temperatura, os termômetros, as conversões, estudar depois o calor, a quantidade de calor, as trocas térmicas. Daí nós temos a dilatação e por fim a parte de gases. Legal? Então, um assunto bem abrangente, mas muito gostoso de a gente trabalhar juntos. Primeiramente, a gente vai fazer aqui uma diferenciação entre esses dois termos, temperatura e calor. No cotidiano, eles podem até se confundirem, tá? Mas, para a física, são conceitos diferentes. Temperatura é o nível de agitação atômica, só isso, conceito curtinho, fácil de guardar. Temperatura, a agitação atômica. Quer dizer, um corpo que está com uma temperatura alta, então tem uma agitação atômica alta. Um corpo que está com uma temperatura baixa, então está com uma agitação baixa. Então, agitação atômica. Perfeito? Átomos que estão em agitação. Ora, mas tudo tem átomos, então tudo tem agitação atômica. Tá? Então, corpos com maior agitação atômica, maior temperatura. Corpos com menor agitação atômica, menor temperatura. Só isso. Nós vamos ver que isso influencia bastante os gases, né? Quando um gás é submetido a uma temperatura maior, os átomos, as moléculas ficam mais agitadas, aumentando a pressão. Olha que legal, né? Aqui nós vamos ver também o termo calor, que é diferente do termo temperatura. Calor também tem um conceito bem curtinho. Energia térmica em movimento, em trânsito, que passa de um corpo para outro. Essa energia vai fluir desde que haja diferenças de temperatura. Um corpo menos agitado e um corpo mais agitado. Quando se aproximam, né, quando há possibilidade de transferência dessa energia, ora, a energia vai fluir até que eles atinjam um equilíbrio térmico. Poxa, então, eu coloquei aqui para vocês a ideia de dois corpos. Dois corpos onde acontece uma troca de calor. Quer dizer, eu tenho um corpo que está a uma temperatura TA e um corpo que está a uma temperatura TB. Temperatura do corpo A, quer dizer, uma agitação do corpo A, das moléculas, dos átomos do corpo A, e o corpo B, que tem os seus átomos, suas moléculas, estão numa agitação, né, uma temperatura TB. Pensando aqui que o corpo A tem uma temperatura maior que a do corpo B, então ocorrerá espontaneamente o movimento de energia do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ah, então é um processo que a gente diz espontâneo. Espontâneo é quando, então, há o movimento do calor, o movimento da energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Processo espontâneo. Mas pode acontecer um processo forçado? Sim, você diz, existe a possibilidade de um processo forçado de transmissão de calor? A geladeira. A geladeira funciona se ela não estiver ligada na tomada? Não funciona. Por quê? Precisa do motor funcionando. Motor esse que faz circular um gás, né, por uma serpentina, tirando o calor de dentro da geladeira, que já está num ambiente de menor temperatura, e jogando no ambiente externo que está a maior temperatura, que é aquela serpentina que fica atrás da geladeira, onde você pendura pano de prato para secar, né? Então, o que acontece? Existe o processo forçado porque precisa de um motor. Então você tem aí dois corpos, A e B. Estando o corpo B numa temperatura maior, então você fala assim, olha, o corpo A está numa temperatura menor que a do corpo B. O corpo A está numa temperatura menor que a do corpo B. Há possibilidade do processo forçado, ou seja, a transmissão de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, mas isso exige um motor, existe aí um sistema que force essa situação. Até quando que vai acontecer essa troca de calor, né?
Até quando dois corpos trocam calor? Até que atinjam um equilíbrio térmico, até que atinjam a mesma temperatura. Quando o corpo A e o corpo B chegarem num balanço, num balanceamento energético, chegarem na mesma quantidade de agitação atômica, quando chegarem na mesma temperatura, pronto, o processo acaba naturalmente. Perfeito? Essa é a ideia do processo espontâneo, onde a troca acontece espontaneamente, sempre que você tiver uma diferença de temperatura. Atingindo o equilíbrio térmico, né, cessa o processo. Equilíbrio térmico esse, inclusive, que é conhecido como lei zero da termodinâmica. O que vem a ser a lei zero da termodinâmica? Quando dois corpos estão em equilíbrio, então não há transmissão de calor, não há movimento de energia térmica, não há por que ter movimento de energia térmica. Lei zero da termodinâmica. Beleza? Então, nesse primeiro momento, identificarmos que temos temperatura, que é nível de agitação atômica, e calor, que é energia em movimento. Perfeito? Legal? Termino com vocês com uma última observação. Fala-se sempre em calor. Então, um corpo ganha calor ou perde calor. Então, se o meu corpo esfriou, esfriou porque perdeu calor. Se o meu corpo esquentou, esquentou porque ganhou calor. Não se usa a terminologia frio. Ah, o corpo esfriou porque recebeu frio. Não existe essa terminologia. É errada. Tá? Então, a gente vai sempre utilizar o termo calor. Tá? Esfriou porque perdeu calor. Esquentou porque ganhou calor. Fechou? É isso aí, galera.